Eric, boa noite e bem-vindo ao fechamento, meu caro. Fala, Rizek, boa noite, Dena, Aline, Felipe, boa noite para todo mundo. Meu destaque vai para o Palmeiras, líder do campeonato, que foi a Fortaleza, onde é sempre muito difícil de jogar e de ganhar. Fortaleza não perdia em casa, jogando pelo Campeonato Brasileiro desde novembro de 2023. O campeonato passado, por exemplo, ninguém derrotou o Fortaleza no Castelão. E o Palmeiras foi lá, jogou melhor, no fim tomou sufoco. A gente está vendo o Everton pegou um pênalti praticamente nos últimos minutos dos acréscimos. E o Palmeiras chega a 3 vitórias seguidas fora de casa. E isso faz muita diferença num campeonato de pontos corridos. Ganhou todos os jogos fora de casa. O Everton, de novo pegando um pênalti decisivo, hein? De novo. De novo. Dizem que ele não é grande pegador de pênalti, imagina se fosse. Na fase boa, né? Ele obviamente, é um goleiro de seleção brasileira, constantemente sendo convocado. O Eric também citou aí com o pênalti destaque, decisivo no Ouro Olímpico. E esse pênalti que ele pegou bem mesmo, né? Porque o tiro ele bate bem no canto, né? Eu não achei que ele bateu bem. Bateu forte no canto, você achou? O Everton foi lá e Eu acho que fez o a Everton, defesa. óbvio, teve mérito, mas acho que o Luciano poderia ter caprichado mais. O Palmeiras começa a mostrar a força da temporada passada, um time competitivo, um time que luta pela bola. Esse é o Palmeiras que o torcedor gosta de ver. Mano, você imagina se surtam depois de perder o estadual, né? Pô, perdemos do rival, não estamos jogando. Imagina se dá uma loucura no Palmeiras depois do estadual. Olha o campeonato que o Palmeiras está fazendo. Chegou a 6ª vitória seguida na soma de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Né? Tem jogado bem. Começou empatando com o Botafogo, depois só venceu, né? Só venceu. Mas aí tem o trabalho de um técnico que conhece o elenco, né? Ele fez modificações importantes no Palmeiras, ele tem jogado com uma linha de 3 atrás, mas com o Giai muitas vezes fazendo esse terceiro zagueiro. Às vezes ele põe 3 zagueiros de ofício, mas hoje foi o Giai. Ele bota o Felipe Anderson numa segunda linha de 4 e 3 na frente. Hoje foi o Estevão, o Flaco e o Facundo Torres. Um time muito móvel hoje, assim, não foi um grande jogo do Palmeiras, mas você vê coisas diferentes já na maneira de jogar do Palmeiras. E muito estimulado por essas modificações que o Abel vem fazendo. Já é o 3º ou 4º jogo que o Palmeiras joga bem. Claro, de um jogo para o outro, o jogo contra o Corinthians jogou muito bem. Hoje não foi naquele nível, mas a maior parte do jogo foi melhor do que o Fortaleza, por exemplo. E olha a sequência, ganhou do Sport fora de casa, não jogou bem, teve um pênalti inexistente, beleza. Aí amassa o Corinthians, ganha do Inter no Beira-Rio e hoje ganha do Fortaleza essa fora. Vitória do Inter aí... Sabe quantos times vão ganhar no Castelão e no Beira-Rio? Nem sequência. Essa vitória aí. Mas eu falo outra coisa do Abel também. Ele não deixou essa pressão externa, porque você sabe como é que é o torcedor do Palmeiras. Né? Perdeu o título paulista para o maior rival, né? Você tem uma pressão externa. Ele não deixou essa pressão externa entrar. Né? Ele dá uma entrevista e ele fala assim, olha, eu vou ver com outros olhos. Nós perdemos o jogo ou nós chegamos na final? Então eu entendo que nós há tanto tempo estamos chegando na final, mérito para o adversário, mas nem tudo é de jogar fora, chegamos à final, esse é o meu olhar, e agora a gente vai trabalhar para ganhar os títulos que nós temos pela frente. Então assim, ele chama a responsabilidade para si, não deixa essa pressão externa entrar para o grupo, entrar dentro do vestiário e está colhendo frutos agora, um treinador muito sábio. E você vê que ele está encorpando o time, Dena. Por exemplo, hoje não tinha o Veiga, o Paulinho ele nem levou para o jogo em Fortaleza. Você tem material humano ainda para acrescentar o time do Palmeiras, sabe? A gente sabe que vai perder o Estevão no meio do ano, e isso pode fazer falta. Você falou, Eric, do Palmeiras um time leve, né? Se movimentando do meio de campo para frente. Se você pegar o gol do Flaco... Isso. Quem faz a assistência é o Estevão como um 10. E no primeiro tempo como foi o contrário. Armador. O Flaco botou uma bola para o Estevão espetacular, que o João Ricardo fez uma baita defesa, mas a bola ia entrar se não fosse o Kusevich. Exato. Então, você está vendo coisas diferentes do Palmeiras que começou a temporada. Exato. Se o Palmeiras está em voo de cruzeiro, né? Subindo, me parece que a crise passou para o Botafogo. E no primeiro programa... Jogos. Bom, a gente vai... No primeiro jogo em que a gente vai mergulhar aqui é o Palmeiras, que engatou essa sequência vitoriosa e termina a 5ª rodada como o primeiro líder isolado desse Campeonato Brasileiro. O Eric Faria comentou o jogo. Como é que foi o Palmeiras e como é que foi o Fortaleza nessa partida, Eric? O primeiro tempo foi muito disputado, com assim, mais erros do que acertos, né? Mas eu achei que o Palmeiras ainda assim foi melhor. A gente vai ver aí nos melhores momentos essa chance do Estevão, que foi um absurdo que o trio de arbitragem fez, embora não tenha sido gol, mas o assistente deu impedimento. Se a bola entrasse, certamente o VAR validaria o gol. Mas aí o Abel enlouqueceu porque era um escanteio a favor do Palmeiras, que não foi dado, e rapidamente o Fortaleza fez o ataque e quase tomou o gol num ataque que não foi esse. Então o Abel reclamou muito, falou, isso é um erro muito grave, um erro muito grave.
E aí Com razão, né, Eric? Com razão. E aí depois a gente vai ver essa outra chance do Facundo que o Davi Luiz tirou de forma muito interessante. Ficou tudo contorcido. E uma pra informação tirar o lance. importante, né, Eric, que o Davi Luiz cortou o cabelo, né? Uma informação importantíssima, né? Cortou o cabelo. Mas então, assim, foram duas chances muito claras do Palmeiras até fazer o gol. O gol nasce de uma falta boba do Daverson no Mikael, na ponta esquerda, lá não tinha a menor necessidade de fazer a falta. E aí o Facundo Torres, pela segunda vez, fez um gol importante, né? Já havia feito no Beira-Rio. Depois o Fortaleza começou a se lançar muito e aí apareceu esse espaço aí. O Estevão deu no Flaco. O Flaco foi pra cima do Davi Luiz e aí deu uma tacada de sinuca no cantinho. Não finalizou muito fácil. O Davi Luiz não facilitou muito essa finalização, não? Então, eu acho. Vocês que jogaram eu podiam acho. falar melhor. Eu achei. O Davi tinha que tirar o chute dele. Ali o Davi tinha que tirar o chute Quando dele. ele balança a cintura, o Davi já... Aí, pronto, o Davi já tinha que dar um Não bote é? em cima. Ele esperou ele decidir, ele deixou o Lopes decidir, entendeu? Então, antes ele deveria ter dado o bote ali. Eu quero pontuar uma coisa de Palmeiras, posso, Eric? Claro. Porque o Palmeiras, assim, eu vinha cobrando do Palmeiras, o Palmeiras tinha muita profundidade, bola longa, e eu cobrava desse time técnico do Palmeiras um pouco mais de triangulação. E o Palmeiras tem isso hoje. Tá o Palmeiras fazendo. também tem essa arma. Inclusive o gol sai disso, né? Uma triangulação, acaba que o Estevão pega a bola, toca uma bola, uma movimentação linda do Flaco, toca a bola em profundidade pro Flaco, né? E o Flaco faz esse gol. Então, assim, aquilo que eu estava cobrando, hoje eu tenho visto no Palmeiras, que é mais uma arma para esse time que é tão forte, né? E no cruzamento leva o primeiro do Fortaleza e no cruzamento sai o pênalti. É porque o Fortaleza foi com tudo pro abafa. Botou o Lucero e o Daverson dentro da área e começou a cruzar a bola. Achou uma cabeçada boa do Daverson e esse lance aí, que o Naves, né? A bola bate no braço do Naves, pênalti no VAR, né? E aí o Lucero bateu pênalti e do o VAR, né? Everton... Eu não acho que é pênalti nessa jogada aí, não, cara. Foram 3 iguais nessa rodada, regra, né? Infelizmente é a regra, né? Mas Mas assim, não eu é. tiraria isso da regra. É osso. Agora, palmas ao Everton, né? Eu que fiz algumas críticas no Everton há alguns meses atrás, o Everton tem salvado o Palmeiras. Sempre que precisa, o Everton tá ali salvando o Palmeiras, né? Então, assim, um grande clube precisa de realmente um grande goleiro, um dos maiores da história do clube. E hoje defendeu o pênalti numa decisão, é uma decisão pro Palmeiras. Já né? tinha feito uma partida muito boa contra o Inter. Defesas muito decisivas no Beira-Rio. E hoje, de novo, num jogo grande, defesa decisiva no Castelão, um pênalti. E sabe o que me chamou a garante 3 atenção, pontos. amigos? No fim do jogo, a vibração dos jogadores do Palmeiras com a vitória. Correram para abraçar o Everton, como se fosse assim, penúltima rodada de Campeonato Brasileiro. O Abel saiu correndo, abraçou o Everton. Então, assim, me parece que aquela mobilização que a gente sempre vê no Palmeiras, nas disputas dos campeonatos brasileiros, voltou. Me parece ser um time mobilizado depois do que aconteceu no Paulista, da derrota e tal. Os caras, eu acho que, viraram o foco de novo e além de boas atuações, estão conseguindo os resultados, né? Não, e voltando ao Everton, cara, eu acho que o Everton, você falou quando precisa, eu acho que ele é o goleiro dos grandes momentos, cara. Então, 37 do segundo tempo, Botafogo e Palmeiras era o pênalti. 3-1, liquidava o campeonato ali. Ele pega e o Palmeiras vira o jogo. Hoje ele garante 3 pontos. Contra o Inter ele garantiu o jogo. É o goleiro dos grandes momentos, o Everton. Ele pode até não ter uma regularidade absurda. Quem foi o craque contra o Botafogo? Na primeira rodada. O Everton também? Pois 0-0. Esse um ponto às vezes faz diferença lá na goleiro, frente. Ele é cara. muito bom com os pés também. Eu né? acho ele um Você acha goleiro regular? com regularidade. Eu acho que ele deu umas osciladas. Ele eu acho. oscilou. A vibração Não, depois do mas jogo. não, Vai lá. é. Isso aí não foi no pênalti, não. Isso foi depois do jogo. Isso é vibração de um time realmente que tem gana de vencer. Mas que o tá jogo comemorando. grande, o jogo importante, ele tá sempre Sim, lá. não. Ó, mas- Ele é abraço bom do com os Abel, pés, Zé. Ele é bom com os pés. Tem muita. Ele começa muita jogada de gol, pro Palmeiras também. reposição dele A reposição dele é muito boa. é ótima, De ele fato, ligando. é um goleiro muito O completo. Palmeiras, velho. o Palmeiras mentalmente é um time muito competitivo. É muito. O Felipe jogou lá há muitos anos, foi vencedor com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras desenvolveu nesses últimos anos uma questão mental que me chama muita atenção. Mesmo o Palmeiras, a Aline citou aqui a palavra competir, né? Mesmo o Palmeiras numa fase tecnicamente ruim, você vê os caras competindo, cara. Sim. Você vê o Palmeiras jogou mal, mas você não vê os caras tipo, não correram. Os caras competem, cara. Os caras dificultam a vida do adversário. Quando o Abel vem a público, não que me incomode, né? Porque foi um mérito do Palmeiras conquistar o desafio do adversário ganhar do Palmeiras. É mérito do Abel, é mérito dos jogadores. Eles ganharam tudo nos últimos anos. Então o adversário vai jogar contra o Palmeiras como? Vou me expor? Não vou me expor. Eu vou jogar fechadinho, jogar por uma bola. O Abel muitas vezes fala na coletiva, né? Contra o Palmeiras, os caras dão a vida. É mérito do Palmeiras. Eles conquistaram isso, assim. Mas mentalmente, pra mim, o Palmeiras faz muita diferença. Os jogadores do Palmeiras mentalmente fazem muita diferença. Qual foi mentalmente o time mais forte que você jogou? Mentalmente. Puxa, que eu joguei?
Cara, fora do país ou aqui no país? Não, também um time assim... Eu peguei uma época do Real Madrid jogando fora lá na Europa, que era impressionante. A época dos Galácticos ali, além da questão vaidade que existia dentro daquele vestiário, todo mundo corria para todo mundo. O David Beckham, por exemplo, o cara que é uma estrela fora de... Fãs de esportes, muito boa noite para todos vocês. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Linha de Passe. Vamos até às 10 horas da noite, falando muito de mais uma rodada, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para os jogos que acabaram agora há pouco. Quarta vitória seguida do Verdão, líder do Campeonato Brasileiro, agora para cima do Fortaleza, depois de vencer o Internacional. Teve emoção até o fim, pênalti defendido, tudo daqui a pouquinho. Vamos falar também do empate do Fluminense com Vitória, o clássico Sansão com vitória do Tricolor, vitória do Galo para cima do Botafogo, tudo isso daqui a pouquinho. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Linha de Passe. De volta com Linha de Passe, acabou agora há pouco lá em Fortaleza, vitória do Palmeiras por 2-1, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E claro, a gente até conversava agora há pouco em off, né, Calçade? Aqueles corneteiros que estavam pedindo fora Abel, como será que estão agora? Boa noite, Calçade. Olá, Abel, companheiros. Para você que nos assiste também, essa crise de ansiedade toma conta de todos, né? E na imprensa esportiva parece que ela triplica. Porque o Abel já estava simplesmente, assim, chutaram o Abel do Palmeiras, o ciclo tinha acabado, uma série de coisas. Só que você olhava para o time, às vezes tinha 6 ou 7 jogadores diferentes. O que era igual era a camisa e o treinador. Então isso leva um tempo. Cara, acho mal barato ficar encerrando ciclos, ainda quando se trata de um vitorioso, né? Que é um cara que ganhou todos os títulos possíveis nos últimos anos e a gente não consegue entender e respeitar que às vezes você pode passar um ano para arrumar a casa. Isso é perfeitamente possível no mundo do futebol, em equipes que têm dinheiro para contratar, equipes que não têm grana. Nem sempre só o dinheiro é que vai determinar em que posição você vai chegar no campeonato. Por isso que tem um campeonato. Senão a gente faria uma competição de investimentos, que investiu mais, você já dá o título, falando, isso aqui vai ganhar mesmo. Então, e o futebol seria uma chatice. Então, o Palmeiras já ganhou o campeonato? Não. Apenas que o Palmeiras está conseguindo, com o seu treinador, que é muito competente e ganhou vários títulos, e ultimamente tem sido tão competente, né? E chato ao mesmo tempo nas coletivas, ele consegue arrumar a casa, cara. E você tem que dar um tempinho para isso acontecer. Um ano pode ser ruim, outro ano pode ser muito bom. Este ano está começando no Brasileiro, ele dá a impressão de que ele finalmente está conseguindo encontrar um formato, encaixar na equipe alguns jogadores que não tinham um melhor desempenho na temporada passada, como Felipe Anderson, o Giai. Você encontra o Rios dominante no meio de campo, impressionante. O Rios da Colômbia passa a jogar no Palmeiras, né? Porque eu vi muita gente dizendo que o Rios não servia não também. É a síndrome de Rames Rodrigues, essa. O Felipe Anderson também não servia. Não servia, ninguém servia. Nem o treinador, cara. Então, assim... A gente tem que levar em consideração, desculpe, Calçade, que os adversários também investem, também melhoram, também crescem com o passar dos anos, né? Nunca isso é observado. Sempre é a ótica do meu time, o meu clube, e os outros 19 são babacas que não estão fazendo nada. Você tem investimentos nos outros clubes. Um ano poderia... O ano está... Assim, você olha para o Flamengo, que é sempre... no caso, é um candidato pelo investimento, por ter acertado com o Felipe Luiz, tudo que tem, mas não é fácil para ele. Olha o Fluminense com o Renato Gaúcho. Tudo bem, sofreu um empate hoje, poderia sair líder do campeonato, depois de uma crise com troca de treinador. Então, o futebol, cara, principalmente o futebol brasileiro, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Calma, não precisa ser essa loucura toda. E vamos debater aqui muito isso nessa hora e meia que temos aqui no Linha de Passe, mas, gente, calma. Não precisa ser essa loucura toda. É isso, eu falei que o Palmeiras é o líder, porque é sempre bom lembrar que o Fluminense empatou, estava ganhando do Vitória. Vamos falar também desse jogo aqui no nosso Linha de Passe. E ontem o Flamengo também no empate com o Vasco por 1-1. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Bem, boa noite, Abel, boa noite a todos. A gente falou depois do jogo contra o Internacional que tinha sido uma vitória gigante, enorme do Palmeiras, até porque era um jogo aquele que
poucos times conseguiriam vencer o Internacional jogando em Porto Alegre. Talvez essa segunda parte não se aplique ao Fortaleza nesse momento, pela fase que vive o Fortaleza, mas acho que é outra vitória gigante. É outro resultado que não vai ser fácil, acho que para nenhum time conseguir, por mais que o Fortaleza não viva um bom momento, acho que é outro, né? Vamos falar agora do fim do ciclo do Vojvoda, não faria sentido, Fortaleza tem um bom elenco, Fortaleza tem um bom treinador, hoje teve a chance de empatar no finalzinho e o Everton acaba pegando o pênalti, então eu acho que o Fortaleza vai sair dessa e por isso é outra vitória muito grande do Palmeiras, né? Que se junta a vitória do Internacional e o Corinthians. Com uma tabela feita assim no capricho. Pois é, Porto Alegre e Fortaleza, 2 jogos fora de casa, na sequência. Quase que a maior viagem que você pode fazer. Não, o que tem de pior aí? E depois tem La Paz. La Paz, assim. Pra terminar, no meio da semana em La Paz. Parabéns. Você vê que o Abel nem leva o Paulinho para Fortaleza. Ele deixa o Paulinho trabalhando em São Paulo e acho que talvez, né, dado o calendário e essa loucura de viagens e tudo mais, ele vai fazer isso outras vezes com outros jogadores, deixar alguns parados em São Paulo para depois fazer viagens mais curtas, porque realmente o Calçade acho que destacou bem, né, uma tabela bem complicada para o Palmeiras nesse início, mas o Palmeiras consegue 2 vitórias gigantes que a gente pode colocar também junto com a vitória diante do Corinthians, que é o derby, que tem o peso que tem, então é um ótimo começo de fato. Achei que a atuação hoje ela foi inferior à atuação que a gente viu contra o Internacional, porque contra o Internacional, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha sido, acho que, indiscutivelmente superior ao Inter. E hoje, ok, as principais chances no primeiro tempo foram do Palmeiras, né? Uma com o Estevão, a outra com o Facundo. Mas não é que o Palmeiras tenha jogado da maneira que jogou contra o Inter, tendo até o volume que ele teve contra o Internacional. Achei que foi um jogo abaixo em relação ao último. Mas, gente, isso vai ser normal. Ainda que tenha jogado melhor do que o Fortaleza. Sim, melhor. Menos do que contra o Inter, mas melhor do que o adversário. Exato, porque o Fortaleza não conseguiu criar as chances que o Palmeiras criou no primeiro tempo. Foi melhor do que o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, mas abaixo em relação ao jogo contra o Inter, e acho que é normal. Ninguém vai jogar no mais alto nível o tempo todo, então é uma vitória enorme, mais um começo muito bom de Campeonato Brasileiro. E agora, enfim, tem Bolívar na Bolívia, né? Não é também uma partida fácil. Depois tem o jogo contra o Bahia aqui em São Paulo, que é um jogo em que, teoricamente, o Palmeiras é favorito. Então pode ser realmente um início muito bom, com mudanças feitas pelo Abel, né? Giai agora como zagueiro pela direita ali, acho que se confirmando nessa posição. Ele era a terceira opção, ou quarta opção para essa posição, né? Atrás do Marcos Rocha, do Mike, do Fux, e ele acaba ganhando esse espaço, o Felipe Anderson crescendo de produção, enfim, depois a gente vai falar mais do jogo, mas acho que para a abertura é interessante destacar o tamanho dessa vitória contra o Fortaleza, que é ainda um grande time e que acho que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente começa a ver aí os melhores momentos, os gols, né? O gol do Facundo Torres ali depois do cruzamento do Rios, antes de dar boa noite também para o Gustavo Zupac e para o professor Celso, queria lembrar que dos 5 primeiros jogos, aliás, nessas 5 rodadas, 5 jogos do Palmeiras, ele venceu 3 fora de casa. A gente esqueceu de citar o jogo do Sport, que teve polêmica, tal, aquele pênalti no Veiga, mas o Palmeiras ganhou do Sport, do Internacional e do Fortaleza fora. Ganhou do Corinthians em casa e empatou o primeiro jogo com o Botafogo, também na sua casa. Boa noite, Gustavo Zupac. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Você abriu, né, o bloco anterior, né, antes do intervalo, falando em 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Pode somar mais as 2 da Libertadores, contra o Cristal fora, contra o Cerro em casa. São 6 vitórias seguidas. Pode somar o empate do Botafogo e o empate na final do Paulista. São 8 jogos de invencibilidade. Aí